Capítulo 31. Garotas crescidas não choram, a menos que queiram. Grace, cuidado! Viro na direção da voz de minha prima, a primeira a conversar comigo desde que soltei os cachorros em Jackson e Flint 5 horas atrás. Bem a tempo de ver uma bola de basquete que vem voando na minha direção. Eu arrebato e, em seguida, comprimo os lábios para não começar a chorar quando a dor se irradia pelo braço. É ridículo que o ato de impedir uma bola de basquete de me acertar possa doer tanto. Mas quem a atirou o fez com muita força. Sinto o braço doer por conta do impacto, sem fazer ideia de que podia doer tanto assim. Mas que diabos foi isso? Pergunta Macy ao ginásio inteiro, quando vem correndo até mim. Quem atirou essa bola? Ninguém responde. É sério? Minha prima apoia as mãos nos quadris e olha irritada para um grupo de meninas que está ao lado da porta do vestiário. Foram vocês que fizeram isso? Não se preocupe, Macy. Tento confortá-la. Eu não ligo. Como assim? Ouvi o barulho que a bola fez quando bateu na sua mão. Se tivesse acertado a cabeça, causaria uma concussão. Mas não acertou, e estou bem. É um certo exagero, considerando que ainda estou dolorida. Mas já me transformei num espetáculo enorme hoje cedo. Não vou começar a choramingar por causa de meia dúzia de meninas más. De jeito nenhum. Ou de muitas garotas más, considerando a situação, porque alguém entre elas aparentemente vai ter uma bela carreira no basquete. Bem, não vou negar que esse dia está sendo bem esquisito. Não vi Jackson ou Flint desde que me estressei com eles hoje de manhã. Mas embora Jackson não tenha aparecido em nenhuma das minhas outras aulas, Barian estava esperando do lado de fora da sala de artes com uma parca extra quando a aula terminou, para eu não ter que passar de novo por aqueles túneis assustadores. Graças a Deus. Rafael sentou-se comigo e com Macy na hora do almoço e nos acompanhou até a sala de aula de espanhol, a única matéria que fazemos juntas, e Liam me acompanhou da aula de espanhol para a de educação física. Nada disso passou despercebido pelos outros alunos, e nada disso agiu exatamente a meu favor. Sei que não estava buscando fazer muitos amigos aqui, mas também não quero passar o dia inteiro me esquivando de bolas de basquete. Tem certeza de que está bem? Pergunta Macy com as sobrancelhas franzidas, ao perceber como estou agindo com os dedos e balançando a mão. Paro imediatamente. Tenho sim, estou bem. A última coisa que quero é Macy criando uma cena por causa de algo que poderia ter sido bem pior. Ela balança a cabeça, mas não menciona nada sobre a bola de basquete. E se eu perceber que ela está encarando algumas das minhas colegas, não vou chamar sua atenção. Eu ficaria muito irritada se alguém resolvesse implicar com ela também. Mesmo assim, é hora de mudarmos de assunto. Logo eu pergunto: o que significa tudo isso? E indico o colã preto, a legging e a saia de lantejoulas que ele está usando. É para a equipe de dança, responde ela com um sorriso orgulhoso. Vou fazer um dos solos na apresentação dessa sexta. Sério? Que maravilhoso! Parabenizo com um gritinho. Embora eu nunca tenha sido muito fã de equipe de dança, Macy obviamente a adora, e isso é o bastante para mim. Sim, vou dançar um... Ela para de falar quando ouve um apito. O que foi isso? Pergunto. É um sinal avisando sobre o término da aula. E como esta é a última, também significa que você está livre, diz ela sorrindo. Tenho 2 horas de treino depois da aula, mas vou procurá-la quando terminar e podemos jantar juntas. Isso se não houver outro terremoto, né? Houve vários outros terremotos na tarde de hoje. Nada muito grave, pouco perceptível, mas os alunos definitivamente ficaram em alerta. Inclusive eu. Quem imaginaria que eu veria mais terremotos em 4 dias no centro do Alasca do que durante todos os anos em que morei no litoral da Califórnia? É esquisito, concorda Macy, parecendo bem intrigada. Alguns terremotos acontecem por aqui de vez em quando, mas faz muito tempo que não temos tantos e com tanta frequência. Acho que nunca tivemos. Vai ver, foi você que trouxe esses terremotos com você. Ah, desculpa aí, digo em tom de piada. Vou tentar pegar leve. Faça isso mesmo, responde ela sorrindo. A gente se vê depois do meu treino. Tchau. Eu me despeço com um aceno curto antes de ir para o vestiário. Ninguém me incomoda enquanto me visto, mas ninguém vem conversar comigo também. E desisti de tentar conversar com as pessoas por volta na hora do almoço. Depois que uma boa quantidade de pessoas faz o possível para me ignorar, por fim entendo a mensagem.
Troco de roupa em tempo recorde. Pego a minha mochila e saio dali. Eu provavelmente deveria voltar para o meu quarto e começar a fazer as lições de casa. Mas não estou acostumada a passar o tempo inteiro enfurnada em um quarto. Quando morava em San Diego, passava boa parte do tempo fora de casa, na piscina, na praia, correndo no parque. Eu até fazia as tarefas da escola no balanço da varanda, observando o sol se pôr na linha do horizonte. Deixar isso para trás e ficar enfiada dentro de um prédio o tempo todo é algo bem difícil. Penso em ir para o meu quarto, vestir todas aquelas roupas para a neve e sair para uma caminhada. Mas não há nada dentro de mim que esteja empolgado com a ideia de vestir metade do que há no armário só para enfrentar a temperatura negativa. Assim, no fim das contas, decido por um meio termo. Vou dar uma volta pelo interior do castelo, conhecer melhor o lugar, pois há várias salas em que ainda não coloquei os pés, mesmo depois de fazer aulas em várias partes diferentes da escola. Por um segundo, o aviso de Jackson passa pela minha cabeça, mas foi em relação a algo que aconteceu tarde da noite. O fato de o sol já ter se posto há 2 horas não significa que os corredores sejam seguros agora, enquanto todos estão acordados e se deslocando de uma atividade a outra. Além disso, não posso passar o próximo ano e meio com medo das pessoas com quem estudo. Aqueles 2 caras na primeira noite eram 2 cuzões, sem dúvidas. Mas eles me pegaram desprevenida. Não vou deixar isso se repetir. E não vou me tornar uma prisioneira na minha própria escola. De jeito nenhum. Toda vez que penso em Jackson, pego meu celular e abro o aplicativo de mensagens. Jackson me mandou 6 durante o terremoto e elas continuam à minha espera. Ainda não as li, porque no começo estava brava demais para querer saber o que ele tinha a dizer. Depois, porque não queria estar perto de ninguém quando as abrisse. Não sei disfarçar muito bem as minhas emoções, e a última coisa que quero é deixar transparecer o que sinto por Jackson, principalmente quando eu mesma não faço a menor ideia do que vai acontecer entre nós, se é que algo vai acontecer. A primeira mensagem veio depois que a aula de literatura britânica terminou. Jackson: Ei, achei que ia te encontrar na aula de artes, mas você não está aqui. Está perdida? A segunda mensagem só chegou alguns minutos depois. Quer que eu mande uma equipe de resgate? A terceira veio bem rápido depois da segunda, assim como as 3 seguintes. Desculpe incomodar, mas eu queria ter certeza de que você está bem. Quinn e Mark não estão te incomodando, certo? Ei, está tudo bem? Estou ficando preocupado. Só queria saber se aqueles palhaços encontraram você de novo. Está tudo bem por aí? Gracie? Eu me lembro das mensagens chegando sem parar durante o terremoto e também de não ter dado atenção a nenhuma delas. Mas agora que as leio, me sinto ridícula. Não por não ter respondido imediatamente. Afinal de contas, eu estava no meio de um terremoto. E também, convenhamos, não sou obrigada a responder apenas porque ele quer. Mas me sinto culpada por ter sido estúpida com Jackson no estúdio de artes, quando ele estava apenas preocupado comigo. E por passar tanto tempo sem responder. Ainda mais porque ele pediu desculpas nas mensagens, coisa que, convenhamos, tenho certeza de que o grande Jackson Vega raramente faz. A única coisa em que pensei naquele estúdio foi o quanto eu estava constrangida por ele estar ali, discutindo com Flint e transformando a minha presença em um espetáculo. Não pensei que Jackson estivesse preocupado comigo e que a briga com Flint aconteceu porque ele estava com os nervos à flor da pele. Na minha antiga escola, seria absurdo e até meio bizarro perceber que um cara estava tão preocupado comigo. Mas não posso culpar Jackson por se importar com a minha segurança, especialmente depois de ele ter me salvado 2 vezes, e ainda mais quando suas últimas mensagens de texto chegaram no meio de um maldito terremoto que deixou as pessoas tão assustadas, a ponto de cada professor com quem tive aulas pelo restante do dia tirar 10 minutos da aula para repassar os procedimentos de segurança, no caso de acontecer um outro terremoto. Se todo mundo entrou em pânico por causa do terremoto, é difícil ficar irritada com Jackson por sentir o mesmo. Como eu me sinto mal por deixá-lo tanto tempo sem resposta, disparo algumas mensagens rapidamente. Eu. Desculpe, estava ocupado e não olhei o celular. Está ocupado?
Quer dar uma volta comigo pelo castelo? Ah, você não me disse a resposta daquela charada. Quando percebo que ele não responde de imediato, guardo o celular no bolso do casaco e entro em um dos corredores sem nenhum destino específico em mente para explorar. Passo por uma sala onde duas pessoas estão praticando esgrima com todos os equipamentos, inclusive as roupas brancas e as máscaras, e fico observando por algum tempo. Depois vou até o salão de música, onde um rapaz de cabelo cacheado está tocando saxofone. Reconheço a canção, é Autumn Leaves, e o som quase me deixa de joelho. Cannonball Adderley gravou um álbum em 1958 chamado Something Else. Miles Davis e Art Blakey tocaram nele e era o favorito do meu pai, especialmente a música Autumn Leaves. Ele costumava colocar a música para tocar várias vezes enquanto cuidava da casa e me fez escutá-la com ele algumas vezes, explicando em cada uma dessas ocasiões como e por que a Darlie era tão genial. O último mês desde que meus pais morreram provavelmente foi o tempo mais longo que passei sem ouvir essa música em toda a minha vida. E dar de cara com ela agora nesse lugar parece um sinal e também um soco no estômago. Meus olhos se enchem de lágrimas e a única coisa em que consigo pensar é em sair correndo. Dou meia volta e me ponho em movimento, sem me importar para onde estou indo, ciente apenas de que preciso escapar. Vou até a escadaria dos fundos e subo sem parar, até chegar na torre mais alta. A maior parte do lugar é tomada pela sala que fica atrás da porta fechada. Mas há uma pequena alcova ao lado da escada, com uma janela enorme, a primeira do castelo que vi com as cortinas abertas, que tem vista para a entrada principal da escola. Está escuro lá fora, mas a vista ainda é maravilhosa. A neve iluminada pelos postes de luz e o céu azul escuro pontilhado de estrelas até onde a vista alcança. A própria sala tem estantes de livros embutidas que dão a volta em toda a sua extensão, e duas poltronas estofadas bem confortáveis, onde as pessoas podem se recostar. É claramente um canto de leitura. Há um pouco de tudo, desde títulos clássicos até obras modernas de Stephen King, nas estantes. Mas não estou aqui para ler, por mais que adore fazer isso. Em vez disso, eu me afundo em uma das poltronas e finalmente deixo as lágrimas virem. E elas vêm com força. Não chorei, não de verdade desde que o funeral, e agora que comecei, não tenho certeza se vou conseguir parar. O luto me corrói por dentro, feito um animal raivoso, que rasga as minhas entranhas e faz tudo doer. Estou tentando ser discreta. A última coisa que quero é atrair ainda mais olhares, mas é difícil quando dói tanto. Num movimento de autodefesa, abraço meu próprio corpo e começo a balançar, desesperada para aliviar a dor, e ainda mais desesperada para encontrar uma maneira de passar por isso, quando tudo dentro de mim parece a ponto de desmoronar. Não funciona, nada funciona, e as lágrimas continuam brotando, assim como os soluços ásperos e doloridos que rasgam o meu peito. Não sei quanto tempo passo ali, lutando contra a dor e a solidão que surgiu depois de perder os meus pais em um piscar de olhos, e tudo o que havia de familiar na minha vida, menos de um mês depois. Mas é tempo bastante para que o céu passe do azul escuro do crepúsculo para um preto intenso. Tempo bastante para sentir o meu peito doendo. Mais do que tempo bastante para chorar todas as lágrimas que eu tinha. E, de algum modo, esgotar as lágrimas que havia dentro de mim torna a dor ainda pior. Mas ficar sentada aqui não vai mudar isso. Nada vai mudar isso. Então, é melhor eu me levantar de uma vez. Macy logo vai terminar seu treino de dança e a última coisa que quero é que ela venha me procurar. Permitir que me veja assim ou que qualquer outra pessoa me veja assim é ameaça que finalmente me dá forças para levantar. Só que quando eu fico em pé e dou meia volta, percebo que alguém já viu. Jackson.